Vamos ler a palavra de Deus? Quem tem a sua Bíblia, abra comigo em Tiago capítulo 5, quem não tem, nós vamos projetar aqui o versículo, Tiago capítulo 5, versículo 7 em diante é a nossa leitura de hoje. Tiago 5, versículo 7, diz assim: Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Diga comigo, com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Agora ouça, vamos continuar a leitura. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois, vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança, e sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então a oração da fé curará o doente, e o Senhor o restabelecerá. Se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós. No entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então, ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou, me ajudem aqui, e a terra começou a produzir suas colheitas. Diga, e a terra começou a produzir suas colheitas. Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra, abrindo os olhos do nosso entendimento, e fazendo com que eu diminua e o Senhor cresça, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, que a Tua palavra seja comunicada com toda clareza, unção, simplicidade, para que possamos ouvir, não a voz de um homem, mas a voz do Senhor, através da palavra do Senhor, que entra e penetra no mais íntimo do nosso ser, no nosso interior, e que o Senhor fale conosco de forma completa e sobrenatural. É o que nós te pedimos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o texto de Tiago, onde nós começamos a leitura, fala de paciência, que a colheita virá. Paciência até a colheita. O apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, já no verso 7, ele diz: vejam como os lavradores esperam
pacientemente as chuvas de outono e da primavera. Então a mensagem aqui é: tenha paciência até chegar a sua colheita. Espere pacientemente, porque a colheita virá. Você consegue declarar isso para uma pessoa aí perto de você? Diga assim para essa pessoa: meu irmão ou minha irmã, tenha paciência, que a sua colheita vai chegar. Aleluia. Então a palavra-chave aqui no começo é paciência. Paciência, seja paciente. E há alguns desdobramentos nessa espera com paciência, e a Bíblia fala muito de paciência. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz que nós precisamos de fé e paciência para herdar as promessas de Deus. Fé e o que mais? Paciência. O Salmo 40, conhecido de todos nós, diz assim: esperei, de que forma? Com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência, irmãos, é uma virtude, é um fruto do Espírito Santo. Saiba esperar, tenha paciência. E então o apóstolo Tiago, ele fala: vejam os lavradores. Quem é um agricultor que lança uma semente na terra e planta, ele espera pacientemente as chuvas de outono, as chuvas de primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento, a hora certa da sua preciosa colheita. Então, paciência. E aí Tiago fala que nesse período de espera, nós precisamos fortalecer o nosso coração. Olha o texto bíblico: fortaleça seu coração, no verso 8, sejam pacientes, fortaleçam o seu coração. Então seja forte. É difícil esperar, não é fácil o tempo da espera, mas palavra do Senhor para mim e para você hoje: espere com paciência, fortaleça seu coração, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, seja forte na hora da espera. Abraão esperou 25 anos, mas o seu filho da promessa nasceu, e Deus cumpriu o propósito que tinha na vida dele. Então fica firme, aguenta firme, fortaleça seu coração. Tiago também ele fala aqui, que nesse tempo de espera, não se queixe, não fique murmurando, não dê espaço para o joio entrar na sua plantação. Então olha o que Tiago vai falando aqui no texto: não murmurem, não se queixem uns dos outros, verso 9. Então são atitudes que mostram a nossa paciência. Você espera com paciência, você fortalece seu coração. Verso 9, você não se queixa, não fica murmurando, e você permanece firme. Aí o apóstolo Tiago, ele vai falando: se lembrem do exemplo de paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Cadê o verso 10 para nós aqui? Olha o verso 10, olha o exemplo dos profetas, como eles perseveraram, como eles foram pacientes. Versículo 11, nós consideramos felizes aqueles que permanecem firmes no meio da aflição. Vocês já ouviram falar de quem? De Jó, que permaneceu firme na hora da aflição e da dor. Então quando Deus fala de paciência, Ele nos dá exemplo. Lembre-se dos lavradores, não murmure, não se queixe, fortaleça teu coração. Lembra dos profetas que permaneceram firmes, lembra-te de Jó, da paciência de Jó. Olha ainda falando de Jó, um homem de muita perseverança. Irmãos, o que Jó passou, se nós passássemos pela metade do que ele passou, como seria
o nosso comportamento e a nossa atitude. Então a Bíblia está dizendo, lembrem-se de Jó, que foi paciente, que perseverou. E como foi o final da história de Jó? Porque no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu tenho que dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez a sua luta está difícil, sua aflição não é fácil, a tribulação está pesada, a dor está difícil, mas aguenta firme, tenha paciência. O Senhor nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é cheio de compaixão, e Ele é cheio de misericórdia. No final vai ficar tudo bem, porque a história de Jó não termina com sofrimento, a história termina de forma extraordinária. Extraordinária. Tenha paciência, vai terminar bem. Fala para quem está aí do teu lado, eu posso garantir que o final da história vai ficar tudo bem, porque o Senhor nosso Deus é cheio de compaixão, de bondade, de misericórdia. Tem alguém que acredita e serve esse Deus maravilhoso? Um dia desses, eu acho que foi sábado passado, um pastor muito relevante no Brasil, que eu estou num grupo junto com ele indicou um filme chamado O Som da Fé. Ele indicou aquele filme, eu falei para a pastora, vamos assistir esse filme? E aí colocamos o filme, e acontecem algumas coisas difíceis, no começo, no meio do filme, até um bom tempo, assim, vai desenrolando o filme, muita coisa triste, muita coisa difícil. Aí chegou um momento tenso, o personagem principal do filme pegou um revólver, pôs aqui na calça e saiu correndo assim, cantando pneu. Aí a pastora naquele momento falou assim, eu nem vou assistir mais, esse filme só tem tragédia, eu nem vou assistir mais. Saiu de lá e eu fiquei assistindo. Aí a hora que ela voltou, o filme tinha acabado, ela falou, e aí? Eu falei, você perdeu a melhor parte, que aquela parte foi tão bonita, tão espiritual, e aí o final do filme termina de forma tão gloriosa, e é uma história real, do nascimento de uma igreja evangélica nos Estados Unidos. Vale a pena assistir, e então, o final foi glorioso, mas o começo foi tenso, o meio foi difícil. Isso se parece muito com a história de cada um de nós. Tem momentos difíceis, tem momentos tensos, tem momentos de luta, mas seja paciente, porque Deus está no controle e vai ficar tudo bem em nome de Jesus. A colheita vai vir porque Deus é fiel. Mas nós continuamos a leitura, e não foi por acaso que eu continuei e lemos um longo trecho aqui no capítulo 5 de Tiago, porque depois vira uma chave, há uma nova visão, a partir do versículo 13, aqui em Tiago 5, e ele começa a dizer assim, está alguém entre vocês com dificuldade? Ore. Está alguém feliz? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os pastores, os presbíteros da igreja, para que orem sobre eles e unjam com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu pecado, será perdoado. Confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, porque a oração de um justo tem grande poder e grandes resultados. Aqui vira uma chave. O apóstolo estava falando de paciência para esperar o fruto, agora ele começa a falar de oração para mudar uma situação, oração para reverter um diagnóstico, oração ousada para ter um resultado sobrenatural. Quem acredita que a oração traz um resultado sobrenatural? E aí o texto diz, termina aqui no verso 17 e 18, esse trecho que nós lemos dizendo, Elias era humano como nós, no entanto, quando ele orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio.
Por que que não choveu naquela região por 3 anos e meio? Por quê? Porque Elias orou. E o verso 18, e então, o que ele fez? Orou de novo, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Lá no texto, no início do texto que nós lemos, Tiago está falando, olha para os agricultores, eles esperam com paciência a chuva. Mas aqui Tiago termina dizendo, olha para Elias, quando não estava chovendo, ele orou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra produziu colheita. Então aqui a gente vê também a Bíblia nos falando de oração para abrir o céu e recebermos a colheita. Da mesma forma que existem áreas e situações da nossa vida que é necessário ter paciência para viver a colheita, existem áreas e coisas da nossa vida que nós precisamos orar, como Elias orou, ter a autoridade e a fé que Elias exerceu para abrir o céu e entrarmos numa estação de colheita na presença do Senhor Jesus. Então diga comigo, eu tenho fé para orar e abrir o céu em nome de Jesus. Elias orou com fervor, orou insistentemente. Elias orou para mudar uma situação. Elias orou com autoridade, e na oração dele, o céu se fechou. Depois na oração dele, perseverante, lá no Monte Carmelo, ele orou, ele insistiu, ele orou de novo. A Bíblia diz que 7 vezes ele ajoelhou, colocou a boca no pó, e ele clamou, até que o céu se abriu, e a chuva veio. Igreja, escute uma coisa, tem áreas da tua vida, que não adianta ficar só esperando, tem áreas da sua vida, tem promessas que Deus já fez, tem áreas que Jesus já conquistou, por mim e por você, que é necessário um posicionamento de fé, quando um crente se levanta e ora com ousadia, como Elias orou, e o céu vai se abrir sobre a sua cabeça, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, e a chuva vai vir, e a colheita vai chegar. Então, segura essa chave espiritual, a oração ousada proporciona uma colheita extraordinária. Se você crê, Deus está com você nessa peleja. Oração para uma colheita, oração. Irmãos, eu termino dizendo algumas coisas para você. Nós somos crentes como Elias. O texto não é por acaso que diz assim, Elias era humano como nós. Primeira coisa que você tem que sair daqui sabendo hoje, você é ser humano, mas Elias também era, e o mesmo Deus que estava sobre a vida de Elias, é o Deus que nós cremos, e está conosco, e que nos empodera. Elias foi empoderado pelo Senhor, nós somos empoderados por Ele, para uma vida de autoridade no reino espiritual. Levanta sua mão e diga comigo, eu sou humano, mas eu sou cheio do Espírito Santo, empoderado como Elias, para orar e fechar o céu, ou abrir o céu, e a colheita começar, em nome de Jesus. Aleluia! Será que não foi isso que Jesus falou em Mateus 18, quando ele disse, tudo que vocês ligardes na terra, terá sido ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Tem alguém que acredita que o mesmo poder que estava sobre Elias, para uma oração ousada e poderosa, uma oração eficaz, você também tem acesso a esta graça em Cristo Jesus,
Quem acredita, toma posse, porque você é empoderado por Jesus. Agora não é, segundo ponto, não é qualquer oração para mudar o céu, para fechar o céu ou abrir o céu. Não é aquela oração desanimada que nem você mesmo acredita. Esses dias eu estava conversando com um dos pastores da nossa igreja, a gente falando, tem pessoas que fazem uma oração no projeto de vida, alinham alguma coisa com Deus e depois se esquecem e pedem outra coisa. Oração ousada, irmãos, como a de Elias, é uma oração que muda o céu, é uma oração fervorosa. Por isso que é importante você escrever o que você está alinhando com Deus nesse projeto de vida. Para não chegar no final do ano, no meio do ano, e você já mudou de ideia, que é outra coisa, mas você orou, você semeou, você clamou, o céu respondeu, e depois você mudou de ideia. Oração que muda o céu, oração que traz colheita, oração que muda diagnóstico, irmãos, é uma oração fervorosa no nome do Senhor Jesus, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, é o nome mais poderoso do universo, e quando você ora ousadamente, Deus opera na sua vida. O texto grego aqui diz que Elias orou com fervor, orou com ousadia, orou insistentemente. Elias orou insistindo. No grego literalmente é assim, Elias orou orando. Diga comigo, Elias orou orando. Tem gente que ora dormindo, tem gente que ora em dúvida, ora duvidando, tem gente que ora desanimando, tem gente que ora obrigando, mas Elias orou orando, é o fervor, é a fé, é a ousadia, é a intrepidez de quem chega diante do trono da graça do Senhor, para dizer, eu recebo o que é meu em Cristo Jesus, e eu declaro céus abertos, eu declaro colheitas abundantes em 2026, para mim e para minha família, para minha igreja e para minha célula. Eu declaro um ano extraordinário de colheita, em nome de Jesus. Elias orou com fervor, orou insistentemente. Terceiro ponto, tem situações que você usa a paciência, e espera pacientemente, com firmeza, confiante. Tem outras situações que você usa a fé, e ora para mudar a situação. Tem situações que você espera, tem situações que você se posiciona. Me ajude a pregar e fale para alguém, tem áreas da sua vida que você vai esperar, e a colheita vai chegar no tempo certo. Mas tem coisas que você vai orar, e o céu vai se abrir, e a colheita vai vir, dependendo da sua fé, em nome de Jesus. Tem alguém que vai orar hoje aqui, para abrir o céu, para ter vitórias? Você pode determinar céus abertos ou céus fechados sobre a sua vida. Elias orou, o céu se fechou. Elias orou de novo, o céu se abriu. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nós precisamos parar de ser aquela geração de crentes que acha que não tem poder para nada, que acha que é azarado, ou que se der certo, se Deus quiser apenas será abençoado. Tem coisas que Deus já fez, que Deus já te deu, que Deus já entregou na tua mão, Ele só está esperando você orar com fervor e declarar que isso é teu, em nome do Senhor Jesus. E para encerrar, irmãos, fica de pé, a gente vai ler Zacarias 4:10.
Mas o texto de Tiago termina dizendo: e a terra começou a produzir suas colheitas. Diga comigo: a terra começou a produzir colheitas. Então, pensa comigo no cenário. Elias orou, quantos anos ficou sem chuva? 3 anos e meio. A terra parou de produzir, secou tudo. Aí Elias orou de novo, e a chuva veio. Ele orou insistentemente, ele estava no Monte Carmelo, ele ajoelhou, ele orou: cadê a nuvem? Não tem, Elias. Orou de novo: vai lá ver se tem vindo nuvem. Não tem. 7 vezes ele orou, até que o seu ajudante voltou falando: tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. A pequena nuvem era sinal da grande chuva. Ei, tem palavra profética para você aí. Pequenos sinais que Deus já está dando são evidência para você crer que a chuva vai vir abundante e torrencial nesse ano na tua vida. Aí a chuva veio, chuva torrencial. Mas aqui Tiago ele fala que Elias orou, aí choveu, o céu se abriu e a colheita foi imediata. Não, aí a terra começou a produzir os seus frutos. Começou. Era o começo. A terra começou a dar colheita de novo. Hoje você está orando, hoje você vai clamar, o céu vai se abrir, a chuva espiritual vai vir sobre a tua casa, e a colheita vai começar. No começo ela pode ser talvez até insignificante, no começo a colheita ela pode ser até tímida, mas escute uma coisa: esse não é o resultado final, isso é só o começo. É só o começo. 2026 vai ser o começo de uma colheita extraordinária, mas ainda não será a maior, porque é só o começo. Você vai ver nesses 5 anos, até 2030, coisas que você não imaginava. O que Deus vai fazer é muito maior do que você pode pensar, pedir ou escrever no teu projeto de vida. A terra começou. Zacarias 4:10 diz assim: não desprezem os começos humildes. Não despreze. Só quero dizer essa frase para você. É o começo, talvez é uma pequena colheita, mas não despreze esse começo, porque a colheita vai aumentar mês a mês. Aquela chuva que veio quando Elias orou, regou a terra e a colheita começou, mas a cada ano a colheita aumentava ainda mais. Fecha teus olhos. Tem coisas que Deus falou para você: espere, espera nele, porque o fim vai ser agradável, porque Deus é bom. O Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Então espera nele, espera com paciência nele. Mas tem coisas que você sabe que Jesus já fez, já conquistou, que você tem direito na graça de Deus, e que não adianta ficar esperando. É hora de você fazer como Elias, e você levantar um clamor, e dizer: céu, se abra sobre a minha vida familiar, financeira, ministerial, pessoal, e venha chuva torrencial, para a colheita começar. Eu determino que hoje a colheita vai começar na minha vida. Se você tem fé, comece a levantar sua voz, erga sua mão e comece a orar como Elias orou. Elias orou orando, ele não orou cochichando, ele não orou dormindo, ele não orou murmurando, ele não orou duvidando, ele orou orando com ousadia. Tem Elias que estão começando a orar agora.
Tem Elias levantando sua voz diante do trono da graça do céu, que é o Senhor Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor da tua vida, Ele te empodera. Elias era homem igual a nós, mas era empoderado pelo Espírito de Deus, e esse mesmo Espírito está sobre ti, e te ungiu agora. Pode declarar que o céu está aberto sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teu casamento, sobre tua empresa, sobre teu útero, sobre teu ventre, sobre tua família. O céu está aberto. É ano de grande colheita, é ano de romper na fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O céu está fechado, mas agora nós determinamos que o céu se abra, e a chuva venha, e a colheita comece. Nós ordenamos, na autoridade do nome de Jesus, que o céu seja aberto, que a chuva venha e a colheita comece. Oralabashori andalarás.